Olá! Nesse vídeo você verá como ordenar os dados em uma tabela quando ela não possui rótulos de dados, quando ela possui um rótulo de dados e quando esses rótulos e os seus dados têm caracteres semelhantes. Vamos lá! Essa é uma tabela que contém os nomes das equipes que disputaram a Copa do Mundo de 2018, o número de gols que cada equipe marcou nos primeiros 3 jogos e o continente ao qual pertence. A tabela está organizada em ordem alfabética de acordo com o nome do continente, que está aqui na coluna B. Para ordenar de outra forma, como por exemplo em ordem alfabética pelo nome das equipes, selecione todo o conjunto de dados e venha até aqui a essa aba, Dados, e selecione a opção Ordenar. Abrirá essa caixa de diálogo e aqui ele me dá a opção se eu quero ordenar pela coluna B, coluna C ou coluna D. Pela coluna B ele vai ordenar pelo nome do continente e eu posso escolher aqui a opção crescente ou decrescente. Na opção crescente, a letra A ficará no início, como aqui, seguindo até o final do alfabeto. Se optar pela opção decrescente, ele fará a ordenação inversa. A letra A ficará embaixo e a última letra ficará aqui em cima. E na coluna D, organizará em ordem numérica. Vamos fazer um teste com a coluna D. Colocarei em forma decrescente. Clica em OK e aqui está, os dados estão ordenados. Veja o que ocorre caso você selecione somente uma coluna para a ordenação dos dados e não selecione as demais colunas que estão vinculadas. Quando você abre a guia Ordenar, o próprio sistema te alerta que apenas uma coluna está selecionada. Eu vou manter a seleção atual e vou ordenar pela coluna C. Veja que ele ordenou apenas a coluna C porque era a única selecionada. Portanto, é importante sempre selecionar todo o conjunto de dados antes de ordenar uma tabela. Caso a sua tabela tenha os rótulos de dados, ou seja, esse cabeçalho indicando o que cada um desses elementos representa, a ordenação pode ser realizada selecionando esses rótulos. Na guia Ordenar, aparecerá o nome do rótulo. Veja só, continente, seleção ou gols. Exatamente esses 3 elementos. Eu vou ordenar pelo nome da seleção em forma crescente. Nessa outra tabela, eu tenho apenas dados textuais, não tenho dados numéricos. Selecionei todos os dados, inclusive os rótulos, e vou ordenar. Perceba que nesse caso, mesmo tendo rótulos, ele apareceu o nome da coluna, não apareceram os rótulos. Caso eu faça a ordenação, por exemplo, pela coluna I, o software não entende que eles são rótulos porque eles são texto, assim como todos os outros elementos. Qual a diferença dessa tabela para esta? Nessa tabela temos 2 colunas com texto e uma com números. E a primeira linha tem apenas textos. Então o software reconhece automaticamente que esses são rótulos de dados. Nesse caso, selecione os dados, vá até a função Ordenar e aqui nessa guia Opções, selecione essa opção, o intervalo contém rótulos de coluna. Vá até Critérios de ordenação e pronto, aqui estão os 3 critérios. Aqui eu tenho um outro exemplo somente com números. O 10, 14 e 18 são os rótulos que representam a Copa do Mundo de 2010, de 2014 e de 2018. Aqui o nome de 4 equipes e o número de gols que cada equipe marcou nessas competições. Vou selecionar todos os dados e ordenar de acordo com o número de gols marcados na Copa de 2014, que está na coluna I. Perceba que os rótulos não aparecem aqui também. Se eu classificar pela coluna I e clicar em OK, o ano, que é o meu rótulo, também será classificado como um número. Nesse caso, deve ser feito o mesmo procedimento da tabela anterior. Na guia Ordenar, vá até a aba Opções e habilite essa opção, o intervalo contém rótulos de coluna. E aqui está. Selecionarei a opção da Copa de 2014 e os rótulos permaneceram como cabeçalho da minha tabela. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.